Olá, então venho aqui rapidinho só para falar um pouquinho das impressões que eu tô tendo, né, com a Xante, Nossa Pretinha e tantos outros livros que eu tenho, que tem sido muito interessante ir nas escolas, conhecer as crianças e também fazer com que elas participem desse momento. Na semana passada eu fui na escola Nação Rubro-Negra, a convite da professora Anne. E foi demais, foi incrível, né? Porque as crianças elas não sabiam ler, muitas, e ela também não leu para as crianças. Elas só viram, né, as imagens e foram fazendo, foram complementando. E aí ela chamou, né, perguntou se alguém queria ler. Eu li a história e aí perguntou se alguém queria ler. Então, um rapazinho foi ler. E ele foi falando, foi contando que a criança nasceu e tudo mais, e falando sobre tudo. Só que teve um momento que ele parou e falou assim: e aí vieram os dinossauros. E aí os dinossauros vieram, pegaram a vovó e não sei o que, e foi falando, sabe? E foi contando tudo. E eu incentivando, né? Incentivando a criança a falar também, a ela criar a história. Foi incrível, foi incrível, foi incrível. Na ler, eu li, né, para as crianças também, e aí veio um falando que eu tinha que fazer no submarino, a família toda no submarino, só que teve outro menino que falou que poderia fazer a história da vida dele, porque ele era gago e a avó dele foi e cuidou dele, mas levava ele para uma comunidade que tinha um bandido. E aí ele foi contando um pouco, né, que eu devia escrever essa história. Eu falei, não, acho que você tem que escrever essa história. Eu te ajudo a escrever essa história. E foi incrível, né? Incrível como isso é importante, né, para as pessoas e principalmente para as crianças. E hoje eu fui em Santa Cruz e foi demais, foi demais. E já eram mais adolescentes, né? As crianças, né? Que todos, eu chamo todas de criança, já eram mais adolescentes. E aí eu falei, nossa, tem uma parte que eu fiz, né? De tipo delas também cantarem. E aí eu perguntei, vocês cantam comigo? E aí eu com medo, né? Porque tem aquele medo da tia que fica no vácuo. E elas aceitaram e cantaram. E assim, foi incrível, foi incrível, foi incrível. E é isso, assim, eu acho que aos poucos eu vou trazendo um pouco das reflexões. Ah, e ainda teve também na escola da Nação Rubro-Negra que eu contei a história e aí veio um menino, eu acho que é Vitor, veio falar que lembrava de muitas coisas. E uma das coisas que ele lembrava era da avó dele, que a avó dele cuidava dele. E aí veio também outra menina, que eu esqueci o nome, desculpa, que ela falou assim, então tia, minha mãe, ela guarda um vestido meu desde quando eu era criança. Será que isso é amor? E ela perguntou e respondeu, eu acho que é amor, sim. Então, gente, é isso. Eu tô muito feliz, muito feliz, muito feliz, porque porque a minha escrita, a minha história, ela tá gerando frutos, bons frutos. E é isso.